dia e noite. Santo, 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 Senhor Deus onipotente, aquele que é, que era e que há de vir, e sempre que os seres vivos dão glória, honra e ação de graças, aquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono. Adoram aquele que vive e pelos séculos dos séculos, e depõem as suas coroas diante do trono, dizendo: Seis digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder, porque fizeste todas as coisas, e pela vossa vontade existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Santo, 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 Deus do Universo. Santo, 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 Deus Senhor do Deus do Universo. Levai o Senhor no seu santuário, levai no seu majestoso firmamente, levai pela grandeza das suas obras, levai pela sua infinita majestade. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Levai ao som da trombeta, levai ao som da lira e da cítara, levai com o tímbalo e com a dança, levai ao som da harpa e da flauta. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Levai o Senhor, levai com símbolos sonoros, levai com símbolos retumbantes, tudo quanto respira, leva o Senhor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Aleluia, aleluia, aleluia. É-vos escolhido o mundo para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near Jerusalem, and they thought that the kingdom of God would appear there immediately. So he said, a nobleman went off to a distant country to obtain the kingship for himself and then to return. He called 10 of his servants and gave them 10 gold coins and told them, engage in trade with this until I return. His fellow citizens, however, despised him and sent a delegation after him to announce, we do not want this man to be our king. But when he returned, after obtaining the kingship, he had the servants called, to whom he had given the money, to learn what they had gained by trading. The first came forward and said, Sir, your gold coin has earned 10 additional ones. He replied, well done, good servant.
You have been faithful in this very small matter. Take charge of 10 cities. Then the second came and reported, Your gold coin, sir, has earned 5 more. And to the servant too he said, You take charge of 5 cities. Then the other servant came and said, Sir, here is your gold coin. I kept it stored away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are a demanding man. You take up what you did not lay down, and you harvest what you did not plant. He said to him, With your own words I shall condemn you. You wicked servant, you knew I was a demanding man, taking up what I did not lay down, and harvesting what I did not plant. Why did you not put my money in a bank? Then on my return, I would have collected it with interest. And to those standing by he said, Take the gold coin from him and give it to the servant who has 10. But they said to him, Sir, he has 10 gold coins. He replied, I tell you, to everyone who has, more will be given. But from the one who has not, even what he has will be taken away. Now, as for those enemies of mine who did not want me as their king, bring them here and slay them before me. After he had said this, he proceeded on his journey up to Jerusalem. This is the gospel of the Lord. My brothers and sisters, this is the same gospel we heard this last Sunday. But Sunday we heard this gospel from the mouth of Matthew. This is the gospel of about the talents. And in here, Luke's account is a little bit different of that one we find in Matthew's gospel. But the message is the same. Jesus, on Matthew's gospel, is in Jerusalem. He is about to be crucified. In here, Jesus is going to Jerusalem. The gospel is stated this very clear, saying that Jesus was near Jerusalem. In this road to Jerusalem, Jesus met many people. One of them was Zacchaeus, as we heard yesterday. Other one is the blind man that we heard before yesterday. And other people he met on the road. Now, when he is near to Jerusalem, he spoke this parable to tell them about the kingdom of God. The gospel says, they thought that the kingdom of God would appear there immediately. They were thinking, as soon as Jesus gets in Jerusalem, so then the kingdom of God will be coming. But what they were thinking about the kingdom of God? They were thinking about a kingdom where Jesus would be seated in a throne, where Jesus will rule the country, all that region. So the kingdom of God is not
this one. And the kingdom of God was not that one they were thinking. So then Jesus speaks this parable at this moment because he would like to give a clear message what it is the kingdom of God. First of all, so this noble man who goes to get his kingship, in the parable, this man is God. God is the one who rules our reality. And Jesus came to us as his son, the one who comes here on this world to establish the kingdom of God, that there is no, like the people are understanding, it's not a physical place, it's not a place where we are going to say, now we have the kingdom of God. Because the kingdom of God is the presence of Jesus Christ. So Jesus came once to establish the kingdom of God. So then, it is our work to fight against everything that's not in favor of the kingdom of God. So it is our work right now to bring this kingdom on this earth. The kingdom of God has a fulfillment, but its fulfillment is not here in this world. This world is just the beginning for the kingdom of God. That's why Jesus speaks this parable, because we must start our work for the kingdom of God right now on this world. We can't live for the last moment. This is why this parable about the talents, or in here in Luke's gospel about the coins that nobleman gave to his servants, it is our work is to be worthy of the kingdom of God. That's why this parable is about judgment, as it was last Sunday. So at the end of our journey, at the end of our lives, we will be asked about our own talents. We will be asked about what we have done. So we will be asked how much we made the talents of God to multiply in our lives. So in here, in the parable, we see that some of them, there are 10 servants, 2 of them made those coins to multiply, but one of them, he hid the coin. The coin was always hidden in a handkerchief because he was afraid to invest the talent that God gave him. It is like us. When we are afraid to invest our talents, then we are not producing for the kingdom of God. But what are our talents? First of all, it is to recognize the presence of Jesus Christ. It is to gather around Jesus, and also it is to honor him as the center of our lives. The love of Jesus is a talent that he gives us. The mercy of Jesus is a talent he gives to us. The forgiveness of Jesus is a talent he gives us. When we make these talents or these coins to multiply, then we are working for the kingdom of God. For us to make the talents to multiply is not like to have money and to put in the bank. Jesus is not talking about a capitalist way to make the talents to multiply, but he is talking in a spiritual way. When we are in relation with God, when we recognize the salvation of God in our lives, when we recognize Jesus as the center of our lives, then we are working for the talents that God gave us also
to multiply. So the kingdom of God will be coming, but we prepare this kingdom right now, at this moment, using all the gifts that God gives us to help us, first of all, to be good Christians, and also to have good deeds before God. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, nós estamos refletindo na primeira leitura com o livro do Apocalipse. E agora, antes de ir adiante, eu gostaria de agradecer aquelas pessoas que hoje, no início da missa, me disseram: não há som. De fato, não havia. Por isso que é bom as pessoas nos assistirem também. De fato, eu tinha me esquecido de ligar o som. Quando a gente faz tudo, a gente sempre esquece alguma coisa. E agora que eu faço tudo, então eu esqueço algumas coisas também. Então, obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Não é? Nós temos em média 30 pessoas nos assistindo agora e participando da Santa Missa, juntamente com aqueles que aqui estão na igreja. Vejam bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos mais uma vez refletindo a respeito desta maravilhosa instrução que São João nos dá no livro do Apocalipse. Estas orientações que São João nos dá no livro do Apocalipse, antes de mais nada, é para ajudar a nossa própria vida. É claro que São João está falando aqui uma linguagem que não é nossa. Esta linguagem que São João fala no livro do Apocalipse é uma linguagem que nós não estamos acostumados com ela, porque esta é uma linguagem do primeiro século da nossa era, do primeiro século da era cristã. Mas quando nós olhamos também os livros dos profetas que estão na Bíblia, por exemplo, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Isaías e outros profetas, eles usaram a mesma linguagem que usa João no livro do Apocalipse. Jesus usou essa mesma linguagem. Então, isto é uma linguagem, é uma maneira de falar. É uma linguagem que era comum para aquelas pessoas, mas que não é comum para nós, mas que nem por isso nos deixa de trazer a mensagem de Deus. Quando nós ouvimos uma leitura destas que diz, não é? Que ouviu uma voz a falar, uma trombeta a tocar. Quando fala de alguém que está num trono, sentado, que tem um aspecto resplandecente. Quando fala, não é? Um refrão, que inclusive nós rezamos no Salmo, Santo, Santo. Quando diz tudo isso, esta leitura está falando de uma celebração litúrgica. Não é? Primeira coisa que diz aqui é que havia um trono e que havia 24 outros tronos. Então significa o quê? A realeza de Deus, Deus que está num trono, e ali ao redor dele outros 24 tronos, que quer dizer a união do Antigo e do Novo Testamento. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, as 12 tribos de Israel, onde se formou o povo de Deus, representa o Antigo Testamento. Os outros 12 tronos são os 12 apóstolos, aonde se forma a igreja, porque os apóstolos são aqueles que anunciaram o Evangelho, são aqueles que propagaram a igreja. Então há essa união do Antigo Testamento e do Novo Testamento, em torno de Deus. Quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos numa liturgia. No trono não está sentado o Padre, mas no trono está sentado Jesus Cristo. E nós nos reunimos numa liturgia aqui na terra, para que essa liturgia expressa a liturgia do céu. Então veja bem, São João fala de uma liturgia celeste, aonde Deus é o centro, aonde os anciãos que representam a igreja estão em torno dele,
e aonde essa multidão fala e clama dia e noite: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, aquele que é, aquele que era e que há de vir. O que nós rezamos? Santo, 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 bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Veja bem, São João está falando de uma liturgia. São João está falando de uma celebração litúrgica. Por isso que, quando nós celebramos a liturgia na igreja, esta liturgia aqui, como ensina a igreja, é um reflexo daquela liturgia que nós vamos celebrar no céu um dia. Um dia estaremos no céu, todos nós, reunidos em torno de Deus. Se nós formos ao final do livro do Apocalipse, por exemplo, nós vamos ver lá, exatamente no capítulo 21 do livro do Apocalipse, diz lá: Deus será Deus, o seu povo será o seu povo, estarão face a face, Deus e o seu povo. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, porque todas as coisas antigas passaram. Ou seja, nós caminhamos agora neste mundo para a liturgia que está no céu. Por isso, neste mês que nós celebramos os nossos entes queridos falecidos, nós celebramos assim: já sabemos que eles estiveram neste mundo, reunidos na liturgia aqui desta terra, e agora celebram a liturgia celeste. Esse é o sentido da celebração litúrgica. Este é o sentido da celebração que nós fazemos aqui na igreja. Quando nós nos reunimos em nome de Cristo. E na liturgia, uma pessoa preside e as outras celebram junto com aquele que preside. Mas todo aquele que preside, no caso o sacerdote, preside na pessoa de Jesus, não é na própria pessoa dele. E o centro da liturgia é Jesus. É isso que nós celebramos na igreja. Por isso, toda a celebração litúrgica é uma exaltação de Jesus para celebrarmos um dia a liturgia sem fim no céu. E as orações da missa, elas sempre falam disso: o dia que celebraremos a liturgia sem fim no céu. Por isso que a palavra liturgia significa trabalho do povo. Então esse trabalho litúrgico que nós fazemos aqui é um trabalho nosso, do povo para Deus. Esse é o sentido da palavra liturgia. O trabalho do povo para Deus, para que um dia nós celebremos com Deus. Então, olhando esta imagem da liturgia que João descreve aqui no livro do Apocalipse, da liturgia celeste, é para lembrar aqueles mártires, aqueles que estão ali, não é? Testemunhando o nome de Jesus, que um dia, depois de toda a perseguição, depois de todos os problemas que eles enfrentam por causa de Jesus e por causa do nome de Jesus, eles vão celebrar a liturgia celeste nos céus. Depois tem um outro símbolo aqui, que ele fala que tinha 4 seres vivos. E esses seres vivos, eles eram um leão, um novilho, um que tinha o aspecto de homem e um que era o aspecto de águia, que era uma águia. Isso daqui é uma imagem tomada do profeta Ezequiel. Ou seja, o profeta Ezequiel fala desses 4 seres vivos. Depois, na era cristã, esses seres vivos, eles foram entendidos como os evangelistas, os 4 evangelistas, não é? Que é Lucas, Mateus, Marcos e João. Então, o leão é Marcos, o touro é Lucas e o homem é Mateus e João é a águia. Por isso que quando nós vemos esses 4 evangelistas mostrados, não é? E nós temos aqui na nossa igreja, por exemplo, deste lado esquerdo aqui, nos vitrais, não sei se vocês prestaram atenção nisso, né? Vocês vão ver ali, não é? Vão ver o leão, vão ver o homem, vão ver o touro e vão ver a águia. Exatamente
deste lado aqui, na minha esquerda, aonde estão os 4 evangelistas. Por quê? Porque a águia. A águia se refere a João. João fala de Jesus de uma maneira muito teológica. O que faz a águia? A águia veio de longe. Então João, vendo de longe, ou seja, fazendo uma teologia elevada, ele fala de Jesus como o Verbo encarnado, não é? A águia voa alto, quanto mais alto ela voa, melhor ela vê. Por isso, João, ele tem uma descrição de Jesus no seu evangelho, diferente dos outros 3 evangelistas. Então, a águia é dada a João. Lucas fala de sacrifícios de animais, e mostra o anúncio a Zacarias no templo. Zacarias é o sacerdote que está no templo, Zacarias, pai de João Batista. E ele recebe o anúncio de João Batista no templo, enquanto oficiava o serviço. E como Lucas quer falar de Jesus como sacerdote, então ele fala do sacrifício de animais, começando o seu evangelho ali no templo, aonde está Zacarias, e depois mandando os seus discípulos anunciar o evangelho para voltar ao templo. E nós temos também o leão que é São Marcos. Marcos começa o seu evangelho falando do anúncio de João Batista no deserto. Então, o anúncio de João Batista é como o rugido do leão. O rugido do leão, que é o rei dos animais, evoca o reino de Jesus. Por isso, Marcos é aquele que nos traz o anúncio de Jesus pela boca de João e é entendido como o leão. E depois São Mateus, que é o homem que está aqui na leitura do Apocalipse, esta criatura em forma de homem. Porque Mateus começa o seu evangelho exatamente falando da genealogia de Jesus. Ou seja, ele fala que Jesus é o filho de Davi, antes filho de Abraão, filho de Davi, e traz Jesus como homem vindo de uma linhagem, vindo de uma descendência, que é uma descendência já estabelecida por Deus, ou seja, vindo de uma descendência e depois nascendo de Maria como ser humano e tendo como pai adotivo José como ser humano. Por isso é entendido como o anjo em forma de homem, que aqui o Apocalipse fala da criatura que é a forma de homem. Então veja bem, nós celebramos a liturgia iluminados pelos 4 evangelistas, não é? Marcos, Mateus, Lucas e João. E aqui na liturgia celeste, exatamente está se falando disso, dessas 4 criaturas que no primeiro século, então, os cristãos entenderam como os evangelistas. Infelizmente, meus irmãos, nós não podemos nos alongar nisto. Muito mais coisas poderíamos dizer. Mas para nós é isto. Deus é aquele que vai nos reunir na liturgia dos céus. E São João, através dessas palavras do Apocalipse, quer falar para nós exatamente isto. Toda a liturgia que nós fizermos, todo o trabalho em nome de Deus que nós fizermos agora nesta terra, é para exatamente nos levar na celebração da liturgia dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na tristeza, no sofrimento e na alegria, por Cristo nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo a todos que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo e no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre à luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. E por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, estejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, especialmente aqueles pelos quais estamos rezando e cujos nomes estão depositados diante do vosso altar. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you wait with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. We have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity. Through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.